E por décadas preparou Deus a Moisés para ser o seu servo e profeta, e então ordenou-lhe que libertasse o seu povo da servidão no Egito. E todos viram as maravilhas que o Senhor fez no Egito. Ele o fez por amor do seu nome e para fazer conhecido o seu poder. E os livrou da mão daquele que os odiava, e os remiu da mão do inimigo. No Mar Vermelho fez com que as águas cobrissem os seus adversários. Todos cantaram os seus louvores. Porém cedo se esqueceram das suas obras e das suas misericórdias e não esperaram o seu conselho, deixaram-se levar à cobiça no deserto, endureceram os seus corações na provocação e tentaram a Deus nos dias de tentação no deserto. E disse o Senhor: 40 anos estive desgostado com esta geração. É um povo que erra de coração, e não tem conhecido os meus caminhos. A quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. E Moisés posteriormente complementou: E te lembrarás de todo o caminho, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos, ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabes, pois, no teu coração que, como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Esta é uma lição de vida. Isso foi um ensinamento para a antiga casa de Israel, mas se aplica a nós também. O que era então verdade para o proceder do Eterno, também é para nós, pois os caminhos de Deus para o homem não mudam. Que a sua mão paterna esteja sobre todos os seus filhos, assim como esteve sobre o seu antigo povo de Israel. Suas bênçãos serão nossas bênçãos, as suas aflições serão também as nossas. Deus está no comando, muitas vezes de um modo incompreensível, mas Ele jamais desamparará as obras de suas mãos. Todas essas coisas foram escritas para exemplo e o aperfeiçoamento nosso. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Quem já não se deparou com momentos de dor, de decepção, de desespero, de fragilidade e debilidade, quando então se descobre que ninguém é tão poderoso, independente, inteligente e sábio para se estar livre deles? Um dia perceberemos que a nossa zona de conforto foi sacudida. Nossos planos todos se mostrarão irrealizáveis. Quão difícil é lembrar-se com pesar dos anos dourados, que já se afastaram da nossa viçosa juventude e da vigorosa maturidade. Sabemos que não mais voltarão. Quão difícil é sofrer e suportar o trabalho árduo, para justamente no ocaso da vida, quando você poderia gozar do merecido prêmio, faltar as condições e disposições para tanto, seja pela doença, pelo infortúnio ou devido às injustiças deste mundo. Entretanto, afortunadamente, alguns nascem em berço de ouro. Não precisamos se esforçar para terem uma vida na riqueza, na facilidade e no luxo, tendo acesso a todo tipo de prazer mundano. Mas a maioria deles, como nos ensina a realidade, desenvolverão os frutos perversos dessa criação, quais sejam a ociosidade, a libertinagem, o luxo ostensivo, a presunção, a falta de cuidado com o seu próximo, com seus deveres,
principalmente com o temor e o amor pelo seu Criador. Quando dificilmente eles terão aprendido que o homem não vive apenas pelo pão ou apenas pelo dinheiro, dos prazeres mundanos, mas de toda a palavra que saiu da boca de Deus. Como disse o salmista, pensam que suas casas serão perpétuas e dão às suas terras seus próprios nomes. Este caminho é a sua loucura, pois esse pensamento na sua sepultura desaparecerá. Uma vez Nosso Senhor dirigiu-se ao homem muito rico e zeloso com a sua fortuna e falou o seguinte: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. De certo, não, para aqueles que ganham seu sustento através do trabalho árduo e honesto. E após um longo treinamento que os tenha tornado aptos a usar essa riqueza conquistada com muita graça, sabedoria e desprendimento. Mas é o caso dos abastados que nasceram entre o luxo e a pompa, e que nunca conheceram a carência e as lições de ouro que vêm com ela, ditadas pela própria necessidade, e que poderiam ajudá-los a se controlar e fazer com pouco, a fortalecer o seu caráter e a revelar todas as faculdades mentais que o Senhor lhes deu. É verdade que em alguns momentos Deus poderá nos afligir a todos, indistintamente. Mas para que saibamos que nem só de pão viverá o homem, e sim de toda a palavra que saiu da boca de Deus. Deus alimentaria os israelitas no deserto com o maná, para mostrar-lhes o seu poder. E o sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com o mel saído da rocha. Se o homem for sincero e honesto, paciente e temente a Deus, ele prosperará e as suas vestes não envelhecerão. Deus mostrará a sua justiça, o fortalecerá e o cobrirá com as suas bênçãos. Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias. Correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão. Depois dessa intensa preparação, o homem poderá ser confiável com o conforto, a riqueza e a honra, se essas coisas o cobrirem. Deixai-o tê-las, se Deus quiser, e usai-as bem. E se aprendeste o vosso ofício, e tivestes sucesso nele, se sentirdes seguro e confortável, que o vosso coração nunca esqueça do vosso Senhor, conforme Moisés ensinou ao seu povo. E digas no teu coração: a minha força, e a fortaleza da minha mão, me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza. Lembremos-nos do que aconteceu com a vida de Salomão, um rei tão admirável. O Senhor amou tanto Salomão que fez dele o rei de Israel, mesmo quando outros filhos de Davi, seu pai, estavam à sua frente na linha de sucessão do seu reino. Logo que Salomão herdou o trono, o Senhor apareceu para ele em um sonho e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. Entretanto, como vimos, toda a sabedoria acumulada de Salomão não o impediu de cometer erros, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, tornando-se um rei vaidoso, ganancioso
e morno espiritualmente. Deus já havia feito a Davi a seguinte admoestação: se os seus filhos deixarem a minha lei, e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos, e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com a vara, e a sua iniquidade com açoites. Salomão faleceu em Jerusalém. Após a sua morte, a Palestina se dividiu em 2 reinos. Dessa cisão veio o enfraquecimento do povo hebreu, a perda do seu território e a dispersão do seu povo. Talvez tenha sido pela misericórdia de Deus para com eles. A maneira de Deus se lembrar deles novamente e trazê-los de volta para Ele. Talvez também essa seja a maneira de Deus trazer-nos de volta em tempos de loucura e de rebeldia. Mas Deus nos ama a todos, tanto quanto amou a Salomão. Que o seu Espírito nos encha de sabedoria, para que possamos compreender e vivenciá-lo melhor. Que Ele conceda que nunca precisemos passar por castigos mais pesados para a nossa correção. Se o sucesso e o conforto vierem até nós, que a falta da verdadeira fé, a ganância, o egoísmo e a vaidade nunca encontrem abrigo em nossos corações. Quando chegarmos à velhice e não tivermos mais força, quando sentirmos o mundo rodar à nossa volta e abandonados com as nossas convicções e opiniões, lembremos-nos que em breve ao pó voltaremos e que Deus poderá nos receber e redimir a nossa alma do poder da sepultura. Enquanto envelhecemos, lancemos-nos totalmente para o Deus em que vivemos, nos movemos e existimos. Na misericórdia daquele Salvador que morreu por nós na cruz. Naquele Espírito de Deus de cuja santa inspiração somente os justos e humildes de coração poderão receber. Deus conceda que assim seja o nosso fim. Quando o tempo chegar, talvez possamos nos encontrar abandonados e humilhados. Sim, mas que sejamos livres da amargura, da insatisfação, da presunção, da intriga, da ferocidade e da inveja. Que o entendimento, a paciência, a humildade, o amor e a genuína fé sejam as nossas verdadeiras companheiras finais. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração, e o teu poder a todos os vindouros. Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas. Ó Deus, quem é semelhante a ti? Amém.